gostaria de começar já lendo com vocês o versículo de número 1 do capítulo de número 13. É uma frase, mas posiciona tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite. O versículo de número 1 diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão. Então, não perca o contexto de onde nós estamos. O capítulo de número 13 faz parte de um grupo de prescrições, um contexto de orientações do Senhor dadas a Moisés e Arão a respeito da pureza e impureza. E esse assunto, essa questão, é algo muito importante para Arão, porque ele, como sumo sacerdote, precisava ter clareza e estar atento a essa questão da pureza e impureza. E vimos isso no contexto do capítulo número 10, quando os seus filhos Nadab e Abiú são mortos, fulminados pela presença do Senhor, a presença santa, porque eles entraram na presença do Senhor de maneira inapropriada. E aí, dentro desse contexto, num ambiente de luto, Deus chama Arão para falar com ele a respeito da sua responsabilidade como sumo sacerdote. E no versículo de número 10 do capítulo 10, Deus vai chamar Arão e dizer que é importante que ele aprenda a fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o puro. É o Senhor que está falando com Arão e Moisés em sua sabedoria. O ponto que nós vamos observar hoje, dentro do capítulo de número 13, será a respeito das doenças de pele. Bem, comumente, nós traduzimos uma palavra que se repetirá muitas vezes nesse capítulo, uma palavra hebraica, sarat, como lepra. E assim é traduzido na minha versão e em muitas versões, mas essa palavra também é usada em outros contextos e em outras situações. E isso dificulta um pouco, às vezes, o entendimento do que esse capítulo está falando. Em alguns contextos, essa mesma palavra é traduzida como mofo ou como bolor. Por exemplo, se você olhar em Levítico 13, no versículo de número 47, veja, estamos dentro do mesmo contexto. Nós lemos o seguinte: quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho. Se você tem na sua mão uma versão NVI, traz a palavra mofo. A palavra hebraica é a mesma, é tsaraat. Então, como entender esse capítulo e o que Deus está falando com Moisés a respeito dessa circunstância específica? Como um ponto de partida, a gente já está vendo que existe uma diferença e é importante entender o contexto e como essa palavra se aplicará a cada contexto. Hoje nós vamos caminhar dentro de um capítulo que é extremamente técnico. As palavras, os conceitos, nós vamos ver aqui questões de diagnósticos e a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para caminhar dentro desse texto. E, além disso, precisamos ter o cuidado de não resumir tudo que é uma doença de pele como se fosse lepra. Esse é um ponto decisivo. Por quê? Nós veremos aqui que alguns sintomas que são descritos nesse capítulo não são sintomas característicos da lepra que nós conhecemos hoje. O conceito moderno de lepra é hanseníase. Nós vamos perceber que existem sintomas que são diferentes. Podemos ainda avançar, porque quando olhamos para os sintomas que são descritos aqui, perceberemos que até mesmo a calvície pode ser colocada dentro de uma anomalia da pele. Mas nós sabemos que a calvície não é uma lepra. Então, como interpretar esse capítulo? Veja o quão isso é importante para a gente não tomar decisões ou conclusões precipitadas. O que vamos fazer nessa noite? Responder algumas perguntas. Então, qual seria a necessidade de Arão e Moisés receberem instruções do Senhor a respeito dessas classificações de doenças de pele? Por que Deus estava falando sobre essas doenças de pele para Arão como sumo sacerdote e Moisés como mediador de Deus para o povo? E ainda, por que algumas enfermidades de pele, como nós veremos aqui no capítulo número 13, colocavam as pessoas num estado de impureza ritual? E ainda, por fim,
olhando para o livro de Levítico, no capítulo de número 13, ocasionado naquele contexto histórico, como tirar dali lições, princípios, para que possamos aplicar na nossa vida. Senão nós leremos o capítulo de número 13 e falaremos, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é uma coisa que está lá no livro de Levítico, fala de um momento da história de Israel e nada se aplica à minha realidade. Será que de fato é isso? Então temos muitas perguntas para responder nesse capítulo. Talvez possamos aplicar uma observação que um teólogo, John Golding Gay, faz a respeito desse capítulo, e é uma observação muito pertinente e que nos ajudará a entender que princípio está por trás dessas prescrições. Veja que nós estamos falando desde o início do estudo em Levítico, de que nós precisamos escavar o aspecto da cultura, do tempo, da ocasião e sondar os princípios que fundamentavam essas prescrições para então aplicar em nossas realidades. E aí John Goldgay, ele faz uma observação a respeito de Números 12, no versículos de 9 a 12. Eu gostaria de ler com vocês, é o contexto em que Arão e Miriam se rebelam contra a autoridade de Moisés. Números 12, no versículo de número 9, diz o seguinte: e a ira do Senhor contra eles, Arão e Miriam, se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Guarde essa expressão. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. O texto está dizendo que Miriam, após se levantar em rebelião contra Moisés, a ira do Senhor se acende contra Miriam e Arão, mas Miriam é acometida de uma lepra, e a sua aparência, naquele mesmo momento, o que é descrito no texto, é que ela fica branca como a neve. A sua pele provavelmente se tornou escamosa. Mas veja o que Arão diz a respeito da condição de sua irmã. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. O que Arão está dizendo? Ele diz que a aparência de sua irmã é como a de um aborto, que teve a sua carne consumida pela morte. Esse é o ponto decisivo a respeito das enfermidades de pele ou doenças de pele. É como que se Arão dissesse: eu sei que a minha irmã está viva, mas quando eu a vejo, ela tem a aparência de que já está morta. Então, duas realidades se misturam naquela visão que Arão tem da sua irmã. Eu sei que ela está viva, mas a sua aparência é de um bebê natimorto, que quando saiu do ventre já tinha parte da sua carne consumida pela morte. E essa é a distinção que fundamenta o capítulo de número 13. Porque quando Arão e Moisés estão recebendo essas prescrições, o ponto é a distinção entre vida e morte. E por que isso é importante? Porque Arão e Moisés precisavam ter o cuidado de separar o que é santo do profano, o puro do impuro, a morte da vida. Talvez pensemos disso de uma maneira tão distante de nós, mas quando sondamos esse princípio, eu perguntaria a cada um de nós aqui: o que carregamos quando entramos na presença do Senhor? Vida ou morte? É necessário que também compreendamos que esse princípio continua vivo. Embora hoje ele não esteja mais sendo definido pela aparência da minha pele, o Senhor continua sendo um Deus vivo. Tudo que está conectado com Ele está vivo. Então precisamos cuidar para que os nossos corações não carreguem para a presença dEle algo que está morto. Porque isso seria não distinguir o puro do impuro. Nós estamos dentro desse lugar.
onde precisamos fazer essa distinção da mesma maneira, embora tenhamos a convicção plena de que a aparência da pele, uma enfermidade que de fato trazia ali um entendimento de morte, não faz mais jus ao que nós vivemos na nova aliança. Mas ainda assim hoje precisamos ter a certeza daquilo que nós estamos trazendo para diante do Senhor. E eu vim aqui para trazer o meu coração cheio de vida para a presença dele. É dentro desse ponto que olhamos para o Gênesis e vemos que qualquer enfermidade, não só nos dias de Moisés e Arão, mas até nos dias de hoje, ainda são metáforas da queda do homem, da queda de Adão e Eva, porque quando eles pecaram, a morte entrou no mundo. Então qualquer manifestação de morte sobre esta terra é uma lembrança de que um dia Adão e Eva pecaram e a morte adentrou a nossa realidade. Mas quando Jesus Cristo veio a nós, ele veio para mudar essa realidade, que nós fomos chamados para carregar vida. Só que o que faz toda a situação ser trágica é que nós sequer sabíamos que estávamos mortos. Nós estávamos como alienados de Deus. Nós estávamos à parte de quem Ele é. E estávamos mortos e não sabíamos. E glórias a Deus, porque quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados, Ele nos amou e nos trouxe vida e vida com abundância. Mas ainda assim, não podemos nos esquecer de que o nosso Deus é um Deus vivo e precisamos fazer a distinção daquilo que é puro e impuro, daquilo que é vida e aquilo que é morte. Então, nessas condições, no contexto de Levítico, uma pessoa que tivesse contraído uma doença de pele seria considerada impura. E uma vez impura, Arão e Moisés tinham a responsabilidade de deixar claro para essa pessoa que ela não poderia entrar na presença de Deus no tabernáculo naquela condição. Isso nos choca. E que bom que nos choca, porque Jesus veio para desfazer isso. Se não houver um impacto em nossos corações a respeito desse momento da história de Israel, se isso para nós não significar nada, nós não entendemos a obra da cruz do Calvário. Então Arão e Moisés tinham essa responsabilidade, uma responsabilidade difícil, porque no Antigo Testamento não havia solução para a morte. O que havia eram paliativos para lidarem com os problemas, mas todos eles eram temporários. Nenhum deles poderia de fato solucionar a morte que estava abraçando toda a natureza, ou envolvendo, permeando toda a natureza humana. Mas quando Cristo veio a nós, e Ele foi até a cruz, Ele venceu a morte, e agora nele, eu e você temos vida e vida com abundância. Eu e você temos nele a vida eterna. A morte não pode mais nos separar dele. Lembra do que Paulo escreve aos Romanos? Nem a morte, nem a vida. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, porque a morte já foi vencida na cruz do Calvário. Então, olhamos para esse texto e precisamos observar que as implicações de vida ou morte ainda são importantes para nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, no verso de número 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja o que Paulo está dizendo aos Gálatas. É um alerta. Vocês estão livres, então vocês não podem retornar para debaixo de um jugo de escravidão. Paulo também escreve aos Efésios dizendo: vocês antes eram filhos das trevas, mas agora são filhos da luz. Portanto, vivam como filhos da luz. O que Paulo está dizendo: uma vez que vocês estão em um reino de vida, não permitam que um governo de morte venham governar a vida de vocês. Se a vida de Cristo rege os teus pensamentos, rege a tua jornada, que isso seja a marca da tua realidade. Nós não somos governados pela morte. Nós carregamos a vida de Cristo, e essa vida marca a nossa jornada.
Isso é muito importante porque algumas pessoas podem dizer, não, mas eu estou em Cristo. Eu carrego a vida, sim, mas a tua conduta precisa estar alinhada com essa posição. Nós não podemos ter o nosso coração cheio daquilo que aponta para a morte, mas que o velho homem mortificado continue sendo todos os dias mortificado e que vivamos para Cristo, para a glória de Deus. Então nós estamos falando de um assunto que é pertinente a nós, que isso ajuste as nossas lentes, porque de fato o capítulo de número 13 é um capítulo muito técnico, é um capítulo em que Arão e Moisés receberão instruções para fazer distinções a respeito de algumas doenças de pele. E aí no versículo de número 2, voltando para Levítico 13, o texto diz: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Se alguém tivesse uma doença de pele, este tinha a responsabilidade de se apresentar até o sacerdote. A Arão, como sumo sacerdote, ou a um dos seus filhos, ou a um dos sacerdotes. Estes tinham a responsabilidade de identificar a enfermidade ou identificar a gravidade dessa enfermidade e declarar. Veja quem fazia essa declaração: era o sacerdote. Pureza ou impureza do indivíduo. Quais são os sintomas que surgem nesse versículo? Inchaços, erupções ou manchas lustrosas, em algumas versões, manchas brilhosas. Essas características ou esses sintomas podiam apontar para uma doença de pele grave. Aí, o que Arão e Moisés são chamados a fazer? Alguns testes. Você precisa saber se essa doença ela é grave ou não. E aí, a partir do versículo de número 3, sim, agora começam os testes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então, o teste da gravidade era baseado na profundidade das lesões. O quão profundas eram essas lesões, essas feridas. E também com a presença de pelos branqueados. E aqui está um ponto interessante a ser notado, é que doenças de pele comumente não alteram a cor dos pelos do corpo da pessoa. Então, por que o sacerdote deveria procurar pelos branqueados? Segundo alguns comentaristas, pessoas com mais entendimento do que eu, consideram que essas doenças de pele provocavam escamações. Então, a pele da pessoa começava a escamar e aquela poeira, aquele pó da pele, cobria o pelo das pessoas, criando esse aspecto de pelos branqueados. Talvez aqui se explique a aparência de Geazi, quando foi acometido da lepra de Naamã. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 27. Note a aparência de Geazi descrita em 2 Reis 5, 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, Geazi, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Então, ali a palavra de Eliseu trouxe o juízo imediato sobre a vida de Geazi. Mas esse branco como a neve provavelmente aponta para uma escamação da pele que começou no mesmo momento em que Eliseu liberou aquela palavra sobre a vida de Geazi, um juízo de Deus. Então, se esses sintomas, a profundidade das lesões e esses pelos brancos ou a pele escamada, nós vamos ver que isso vai ser como uma régua para todo o restante do capítulo. E uma vez que essas pessoas tivessem esses sintomas, veja, não é qualquer doença de pele. Se elas apresentassem esses sintomas, elas seriam consideradas impuras. Seguindo dentro do texto, no versículo de número 4, ele continua: porque se a mancha lustrosa na pele for branca
e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Então veja que o sacerdote tinha responsabilidade de sondar as lesões, mas as lesões não eram profundas. Não havia pelos brancos, não havia essa escamação sobre a pele. Então o sacerdote colocaria o indivíduo em um isolamento de 7 dias. E após esse período, ele seria chamado para um novo exame. O que ele verificaria nesse retorno? A enfermidade se espalhou? Ou ela se manteve da mesma forma? Se a enfermidade não se espalhou, se não há nenhuma lesão profunda na pele e não há pelos esbranqueados, se a pele não escamou, então ele era colocado novamente em uma semana de isolamento. E provavelmente essa segunda semana já seria um processo de purificação, porque essa enfermidade não foi considerada como uma enfermidade grave. E aí você vai ver que na sequência, o versículo 6 diz: o sacerdote ao 7º dia, ou seja, desse segundo período de isolamento, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Na NVI, puro. Então, se a enfermidade não cresceu, não se espalhou, não há ferida profunda, algo que comece a perfurar a pele, e a mancha se tornou branca, com uma ideia de cicatrização, esse era chamado a se lavar as suas vestes, e ele poderia novamente ser considerado puro. E entenda que ser considerado puro é alguém que poderia novamente ir até o tabernáculo, oferecer sacrifícios ao Senhor e ser novamente inserido no seu cotidiano. O versículo de número 7 continua: mas se a pústula se estende muito na pele, o que ele está dizendo? Olha, mas se as lesões se aprofundarem, depois de ter mostrado ao sacerdote para a purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Então, siga a sequência do texto. Uma pessoa percebe que está com uma doença de pele, vai até o sacerdote. Não há lesões profundas, não há pelos esbranqueados, não há escamação. Essa pessoa é colocada em um isolamento de 7 dias. Após os 7 dias, se reapresenta ao sacerdote. A enfermidade não se expande, está tudo bem. O sacerdote o coloca em mais 7 dias de isolamento, provavelmente um tempo de purificação. Ele se apresenta novamente ao sacerdote e ali ele está liberado. Mas depois de um tempo, após a purificação, se por acaso a enfermidade voltar, ele precisa novamente se reapresentar ao sacerdote. E aí o texto agora já nos diz que se aquela doença voltar e se espalhar, aquela pessoa era declarada impura por lepra. Mas eu gostaria que você tivesse atento a algo. Veja que as doenças de pele não se resumiam naquela época na lepra que nós conhecemos como hanseníase. Sabe, esse é um conceito moderno, um conceito novo. A expressão lepra, na verdade, é uma tradução que a Septuaginta faz dessa palavra, de Saraate, e a Septuaginta traduz como lepra em grego, é da mesma maneira como pronunciamos em português. Mas essa palavra podia significar qualquer moléstia cutânea, podia ser qualquer enfermidade da pele. Naquela época, qualquer doença de pele poderia ser chamada de lepra. E além disso, existem alguns documentos, relatos, de que a lepra que conhecemos como hanseníase era chamada por outro termo, elefantíase. Então, o que nós estamos vendo aqui em Levítico 13 pode incluir a hanseníase, mas não se resume à hanseníase. Isso é um ponto muito importante.
Porque senão, tudo que nós lemos aqui dentro do capítulo número 13, nós vamos pensar como uma doença de pele chamada lepra, hanseníase. Mas aí, como nós explicamos no versículo de número 47, quando alguma veste houver praga de lepra. Se você tem a NVI aí em suas mãos, você verá que a palavra traduzida aí é mofo. Então, essa palavra, ela tem uma abrangência maior. Vamos seguir dentro do texto. No versículo de número 9. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Mas veja como que os sintomas são diferentes. E o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação. Veja que os sintomas agora são diferentes, o que reforça a ideia de que o conceito de lepra aqui não pode ser uma doença única, mas se refere a diferentes doenças de pele. Então agora, os sintomas: inchaço branco, pelos brancos, essa escamação da pele, e agora carnes vivas, o que provavelmente aponta para sangramentos. O que aconteceria se uma pessoa tivesse esses sintomas? O texto segue no verso número 11. É lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque é imundo. Veja agora o que está dizendo aqui o texto. Parece ser confuso, né? Porque ele é considerado imundo, mas ele não é colocado em isolamento. Por quê? Porque essa enfermidade, na minha versão, diz assim, é lepra inveterada. Mas se alguém tem aqui uma NVI, hoje eu tive que trabalhar com essas duas versões ali lado a lado para poder sondar melhor esse texto. Vai dizer que é uma doença crônica. Então o que está falando aqui já é uma enfermidade diferente do que nós vimos na primeira parte. Está falando de uma doença de pele crônica. E aí, nesses casos, não havia necessidade de isolamento. Percebe a diferença? Essa pessoa não era colocada em um período de isolamento de 7 dias, mas ainda assim ela seria considerada impura. Veja que a divisão do texto aqui, eu gostaria de ler com vocês para a gente entender como que isso deveria ser tratado. Às vezes a divisão frasal por versículos confunde um pouquinho a gente. Eu quero ler com vocês, eu sei que tem alguns irmãos aqui comigo com a Ara, e aí vocês vão ler comigo talvez com mais clareza, mas eu vou pegar a última frase do versículo de número 10, vou ler o versículo de número 11 e a primeira parte do versículo de número 12. Veja o que o texto diz se lermos com essa divisão. Porque é imundo. Não é assim que termina o versículo de número 11? Porque é imundo se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem lepra, desde a cabeça até os pés. Quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Perceba como que a pontuação faz toda a diferença na leitura do versículo. O que o texto está dizendo? Na maneira como dividimos agora, a enfermidade, se ela fosse crônica e ela tivesse se espalhado de modo que a roupa não pudesse mais esconder, porque é da cabeça até os pés. Nessa condição, o indivíduo seria examinado pelo sacerdote e seria considerado impuro. Veja o versículo de número 13. Então, este o examinará, se a lepra cobriu toda a sua carne. Declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. O que o texto está dizendo? Se a enfermidade se tornar uma mancha branca, significa que a pele está nova, está cicatrizando. Mas é uma doença crônica. E se é uma doença crônica, ela pode voltar. Se a enfermidade cicatrizou, essa pessoa é considerada pura. Mas se em algum momento a carne viva retornar, se a enfermidade retornar e pelo fato de ser crônico, havia essa possibilidade, essa verificação era novamente responsabilidade do sacerdote e ele precisava novamente ser colocado em um estado de impureza. Por que essas diferenciações são tão importantes? Percebem que nós não estamos falando da mesma enfermidade?
embora o livro de Levítico esteja tratando com a expressão lepra, na verdade, está tratando com a expressão tsaraat, no português, que nós traduzimos como lepra. Mas não se resume a hanseníase. E esse é o ponto que eu quero que vocês entendam a respeito desse capítulo. Nós estamos falando de diferentes tipos de doenças de pele. Aí o versículo de número 16 avança. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga e está limpo. Olha o que ele está dizendo. Não faria sentido ele dizer, olha, se a lepra ficou branca, agora você está limpo. O que o texto está dizendo é que se houve cicatrização nessa doença de pele, que é uma doença crônica, que podia ir e voltar, no momento em que houvesse a mancha branca, no momento em que cicatrizasse, então essa pessoa novamente estaria dentro de um lugar de limpeza. E o sacerdote faria isso quantas vezes fosse necessário, uma vez que se trata de uma enfermidade crônica. O objetivo dessa prescrição não era segregar as pessoas. O objetivo não era separar, mas era trazer as pessoas para um lugar de restauração, sem que o povo se esquecesse diante de quem eles estavam. Eles estavam diante do Deus vivo. E qualquer aspecto de morte seria um risco. Porque certamente Arão se lembraria de Nadab e Abiú, se lembraria daquele fato terrível, e onde ele precisou aprender, talvez com uma lição muito dura, que é importante, é necessário, é vital fazer a separação entre o puro e o impuro. Talvez alguém com uma perspectiva preconceituosa, ou até mesmo legalista, poderia olhar, sabe, e agir de maneira injusta com essas pessoas. Então, essa prescrição protegia o povo, porque não era lepra. Essa pessoa teria, em algum momento, o direito de se representar diante da presença do Senhor. Mas algum legalista poderia olhar e dizer, saia daqui. Você não é digno de estar nesse lugar. Então, Deus se certifica de proteger até aqueles que são mais vulneráveis. E o Senhor permitia apenas o sacerdócio fazer essa declaração. E como isso é tão importante? Porque eu não posso te declarar puro, mas o sumo sacerdote que vive para sempre é aquele que declara sobre nós. Nele nós somos purificados. Então percebam como que Deus é fiel em todos os seus planos e projetos, independente de que momento da história você esteja olhando para os atos de Deus. Ele está cuidando do seu povo, ele não está segregando, ele está trazendo para perto, ele está chamando o seu povo para um lugar de restauração. Os diagnósticos continuam, o versículo de número 18 prossegue, e agora nós temos um terceiro diagnóstico. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera? Eu acho que em algumas versões há furúnculo, feridas purulentas. Veja que agora o diagnóstico é a respeito de uma cicatriz de uma ferida. Então o versículo de número 18 prossegue. E no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. Percebam que agora o diagnóstico é sobre o processo de cicatrização. Então, alguém que teve ali uma úlcera, a palavra aqui pode ser traduzida como furúnculo, feridas purulentas da NVI, talvez uma inflamação, uma erupção. Como isso deveria ser tratado? Porque nesse lugar que já estava cicatrizado, alguma coisa surge, algum tipo de mancha, uma inchação branca. O versículo de número 19 nos diz que poderia ser uma mancha lustrosa, brilhosa. O verso de número 20 diz, o sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Então, caso fosse constatado que naquele lugar, daquela cicatriz, agora há feridas mais profundas do que a pele, lesões profundas, e novamente, os pelos brancos, nós estamos falando daquela escamação de pele, assim essa pessoa seria considerada impura. O verso de número 21
Porém, se o sacerdote examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, decorada, sem cor, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Vá até o versículo de número 23. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. É apenas uma cicatriz da ferida. E o sacerdote, pois, o declarará limpo. Então, se na inchação branca não houvesse lesão, não houvesse escamação, a pele baça é a pele decorada, a pele com uma cor mais turva, nós estamos falando de uma cicatriz. O sacerdote colocaria aquela pessoa em isolamento por 7 dias para observar, e após esse período, as manchas não se espalharam. A pessoa continua saudável. Era entendido ali que aquela úlcera já estava cicatrizada. Não havia ali uma doença de pele e aquela pessoa podia ser declarada pura. Se houvesse pelos brancos e aprofundamento nas lesões, aí sim ela era colocada como uma impura. Aí veja, não é a hanseníase, é outro tipo de enfermidade de pele. Então o que eu quero desconstruir aqui, e eu sei que isso é muito sensível, é que a Bíblia ela está falando nesse capítulo de diferentes tipos de doenças de pele. O objetivo desse texto não é fazer um diagnóstico médico. E essa parece ser a maior dificuldade para nós. Porque o que Deus está falando aqui não é sobre a hanseníase, a lepra que nós conhecemos. O que Deus está falando aqui é que se uma aparência de morte estivesse sobre a vida daquela pessoa, ela não poderia entrar na presença do Senhor e precisava ficar à parte do povo. E isso faz muito sentido, porque a nossa mente tende a um tipo de preconceito quando nós não temos informações apropriadas a respeito de um tipo de enfermidade. E eu falo disso não dos dias de Moisés, eu poderia falar disso nos dias de hoje. Poderíamos aplicar esse texto, por exemplo, em uma ministração sobre como lidar com pessoas que possuem determinadas doenças e existem preconceitos a respeito delas. Esse texto se aplicaria numa situação como essa. Então, não era sobre se a doença era contagiosa ou não. E isso ainda enfatiza o fato de que nós não estamos somente falando da lepra como nós conhecemos. Porque algo desse tipo, se fosse de fato, certamente seria citado no texto. Por exemplo, uma das características da hanseníase é que as pontas dos membros são consumidas. Isso seria uma característica visível, mas ela não é citada no texto. E pelos sintomas que nós vemos aqui, nós teríamos que forçar muito o texto para dizer que o que nós lemos aqui no versículo de número 18 é uma lepra, como hanseníase, tá? Então a gente teria que forçar muito o texto para poder pensar nisso. Então não havia esse isolamento com essa perspectiva. O ponto, na verdade, era religioso. Se a pessoa carrega um aspecto de morte, ela ficaria à parte da presença de Deus. Ela não poderia estar mais no lugar de adoração. Havia um leprosário? Algo desse tipo? Não. Então tinham os leprosos e os que tinham outras doenças e eles ficavam separados? Não. Porque qualquer doença de pele, para eles tinham apenas um significado. Eles estavam impuros e carregavam em si um aspecto de morte. Somente o sacerdote podia, de fato, declarar, e guarde essa palavra, isso é muito importante para nós, quando olhamos para dentro da nova aliança, declarar puros ou impuros. Porque nós somos salvos pela graça, mas a nossa justificação é uma declaração de Deus ao nosso respeito. Então, o plano de Deus é completamente perfeito. Ele não muda no tempo. Cara, e tem muita clareza de Deus aqui, tem entendimento aqui nessa noite. O plano de Deus não muda, continua o mesmo. Então, dentro desse ponto, o sacerdote tinha a responsabilidade de fazer essa averiguação. E uma vez entendido de que se tratava apenas de cicatrização da úlcera, do furúnculo ou da ferida purulenta
dependendo aí da tua versão, aquela pessoa seria considerada pura. E ele continua, porque no versículo de número 24, que ele está falando agora de outro tipo de diagnóstico, ele fala das queimaduras. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar uma mancha lustrosa, branca, que tira vermelho ou branco. Veja o que ele está dizendo. Vou ler até o 28. O sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, nós estamos falando de escamação da pele, e ela parece mais funda do que a pele, as lesões são profundas. É lepra, não hanseníase, mas é uma doença de pele. É lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar a queimadura, e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará no 7º dia. Se estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é apenas cicatriz da queimadura. Então, o que nós acabamos de ler aqui era o tratamento de queimaduras. Porque se houvesse nas cicatrizes alguma lesão mais profunda do que a pele, os pelos brancos aqui reforçando, apontando para a escamação da pele, ou manchas se espalhando pelo corpo, aí, a partir da cicatrização dessas queimaduras, esse homem seria considerado um leproso ou alguém impuro. Essa pessoa precisava ser separada. Mas se não houvessem esses sintomas, era apenas uma cicatrização da queimadura, e essa pessoa estava pura. Ela poderia continuar a sua vida de maneira comum. Percebem que no capítulo número 13, nós não estamos falando apenas de lepra, no conceito moderno de lepra. O texto continua, porque no versículo de número 29, há outro diagnóstico. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba. À medida que esmiuçamos aqui, reafirmamos claramente que não pode estar falando da mesma coisa. O texto está falando aqui de coisas distintas. Fala de doenças de pele que atacam o couro cabeludo ou a barba. O diagnóstico que vai surgir aqui é descrito nos versículos 30 e 31. Vamos ler. O sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. A minha versão, a palavra é tinha. Novamente, essa tradução ela é bem difícil. E nem sabia que existia essa palavra. Para mim, tinha era um verbo. Né? Eu tinha, ela tinha. Mas a NVI traz a tradução sarna. Então, o que ele está falando aqui é de um tipo de sarna que ataca o couro cabeludo. Seguindo, mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, ou de sarna, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha, ou sarna, por 7 dias. Veja como era o diagnóstico da tinha, ou de sarna. Se o sacerdote verificasse que não tinham lesões profundas, ou seja, não havia feridas, nem pelos amarelados, e não houvesse pelos pretos, seria necessário um isolamento de 7 dias. Mas por que a ausência de pelos pretos reforçava a necessidade do isolamento? Essa talvez seja uma questão interessante. Mas se você olhar no versículo de número 37, nós vemos a resposta. Veja aí. Depois a gente pula ele na leitura. Mas se a tinha ou sarna, a seu ver, ao ver do sacerdote, parou, e pelo preto cresceu nela, a sarna ou a tinha está sarada,
ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Então, se o sacerdote visse essa sarna em alguém, ele está lhe fazendo o exame, não tem pelos pretos, ele não sabe se ela está sarada ou não. Mas se já tivesse nascendo pelos pretos, ele diz: a pele já está saudável, você já está liberado, você é considerado puro. Então é dentro desse contexto que a gente consegue entender. Mas enquanto não houvessem pelos pretos, o isolamento continuaria sendo necessário, porque havia suspeita da doença se espalhar. Isso vai ficando mais claro na sequência do texto, verso número 32, lerei até o 34. Ao 7º dia, ou seja, após o isolamento, o sacerdote examinará a praga, se a tinha ou sarna não se tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não rapará a tinha. Veja, porque tem que nascer pelo preto. Então ele não raspava a área que tinha sarna. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Então, novamente, ia para o isolamento. 34. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, ou sarna. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará o homem limpo. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, agora veja isso, se a sarna, depois de sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, ou seja, a pessoa foi liberada, mas a sarna voltou e se espalhou pela pele. Então, versículo de número 36, o sacerdote o examinará, se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo. Ele já entende que a sarna é uma doença grave, é considerada imunda. E aí o versículo de número 37 diz aonde está o ponto decisivo para que fosse identificada a cura ou a sarna sarada. Precisava nascer pelos pretos. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Nós não estamos falando só de hanseníase. E os diagnósticos continuam, porque o versículo de número 38 fala de algumas doenças de peles que eram verificadas pela ausência de lesões e escamações. Vá ao versículo de número 38. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecem manchas baças, brancas, é impingem branca, que brotou na pele e está limpo. Veja o que o texto está dizendo. Existiam algumas doenças de pele que eram comuns. Aqui na minha versão é impinge branca. Na NVI é eczema. Eu não sei se tem alguma outra versão, alguma outra tradução para somar conosco aqui nessa noite, mas o ponto decisivo é que essas pessoas não deviam ser consideradas impuras por causa dessas enfermidades na pele. E o sacerdote precisava ter esse cuidado. Novamente, qual é o objetivo de toda essa prescrição? As pessoas não podiam ser tratadas de maneiras injustas. A prescrição está protegendo. O objetivo sempre é de manter o povo na presença do Senhor. Não é de segregação, é de restauração, porque o nosso Deus é um Deus restaurador. No capítulo de número 14, nós veremos como eram tratadas essas pessoas. E de fato, uma vez verificada a cura, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. Jesus, ele cumpre a lei perfeitamente. Jesus poderia dizer, olha, foi eu que te curei, fica tranquilo, nem vai no sacerdote. Se alguém te perguntar, fala que eu te curei. Mas ele não faz isso. Ele é fiel àquilo que o Senhor, o Pai, deu ao seu povo. Então, veja que esse é o ponto. Infelizmente, até hoje, sabe, na nossa mente moderna, na nossa sociedade moderna, percebemos que a falta de informação pode produzir em nós comportamentos preconceituosos. Então nós não estamos falando só de um problema de 2000 anos antes de Cristo, nós estamos falando de questões de segregação que ainda, de certa forma, influenciam a nossa maneira de pensar. O versículo de número 40 traz o último diagnóstico do capítulo. Ele diz, quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo, está limpo.
Eu sabia que quando nós chegássemos nesse ponto, algumas pessoas se sentiriam aí mais incentivadas pelo texto. Mas no último diagnóstico dessa sessão, preste atenção nisso, vemos como que de fato o capítulo não está tratando da hanseníase moderna apenas, mas está falando de qualquer tipo de anomalia na pele. Aqui, a calvície é considerada como um tipo de anomalia, por isso que é citada, mas obviamente ela é provocada pelo envelhecimento natural, principalmente do homem. E aí, se tratando de um aspecto natural do envelhecimento, o que o texto diz? O homem continua sendo considerado limpo. Seja, olha o versículo de número 41, se lhe caírem na frente da cabeça, que é anticalva, né? Contudo está limpo. O que ele está dizendo? Pode cair uma parte, pode cair o cabelo todo, mas continua limpo. Contudo, se na calva ou na anticalva houver praga branca, que tira a vermelho, é lepra brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. Então, se na calvície surgiu uma ferida, uma mancha avermelhada, a minha versão traz a tradução praga. O sacerdote verificando e confirmando que é uma enfermidade de pele, o homem é considerado leproso, é considerado impuro e, de fato, ele precisava ser separado. Então, após essa sessão de diagnósticos, o texto nos traz como que essas questões deveriam ser tratadas, porque nós vimos aqui situações onde as pessoas eram consideradas impuras por 7 dias, por 14 dias, algumas voltavam para a sua vida normal, outras continuavam em seu estado de impureza. E como essas pessoas eram tratadas? Isso é visto no versículo 45 a 46. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. Podia ser 7 dias, 14, 21, ou por um período indeterminado. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, o que o texto está dizendo? Que após esses diagnósticos, essas pessoas precisavam caminhar com algumas características. As suas vestes eram rasgadas. Elas deveriam andar descabeladas e ainda cobrir os bigodes, se no caso de homens. O que o texto está dizendo? Essas situações apontavam para um contexto de luto. Perceba como que o texto está completamente conectado. Não é o tratamento da lepra simplesmente por ser uma doença de pele, mas porque aquela doença de pele conecta com o que Arão disse a respeito da sua irmã Miriam. Aquela doença de pele traz um aspecto de morte, e onde há morte, há luto. Quando você abre em Levítico 21, spoiler, versículo de número 10, o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Ele está falando aqui do modo como um sumo sacerdote deveria passar pelo seu luto. Ou seja, para o povo era comum, quando em luto, rasgar as suas vestes e andar com os seus cabelos bagunçados, descabelados. Olhariam e veriam ali uma pessoa que está em tristeza, em amargura. O cobrir os bigodes aponta para o mesmo caminho. Se você abrir, por exemplo, em Ezequiel 24, essa é uma estação da vida de Ezequiel que chama muito a nossa atenção. Não sei se vocês já leram esse texto, provavelmente sim. Ezequiel 24, 17, está no contexto da viuvez de Ezequiel. E veja o que Deus diz a Ezequiel. Ele não deveria sofrer pela perda da sua esposa. Ele não deveria
manifestar o seu luto. Na verdade, o sofrimento estaria no seu coração, mas ele não poderia manifestar esse sofrimento. O versículo de número 17 diz: geme, mas geme em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, e não cubras os bigodes, e não comas o pão que te mandam, é o pão do luto. Então Ezequiel está sendo chamado por Deus em uma estação de perdas, mas ele não deveria manifestar o seu luto. E aí Deus diz: não cubra os bigodes. Então, no contexto lá de Levítico, vestes rasgadas, andar descabelados, cobrir os bigodes, eram características de alguém que estava em luto. E além disso, talvez essa seja uma porção muito conhecida a respeito da lei acerca da lepra, é que essa pessoa deveria viver atento a qualquer pessoa que estivesse vindo em sua direção. Se alguém estivesse indo em direção a alguém que estava com uma doença de pele, ela deveria clamar: imundo, imundo. Enquanto essa enfermidade estivesse na pessoa, essa seria a sua identidade. A única esperança daquela pessoa seria a cura. Então percebemos o clamor que havia dentro do coração dessas pessoas. Mas por que isso é tão importante? Porque essa imagem comunica, de fato, o clamor que está no coração de todos os homens, de toda a humanidade. Porque toda a humanidade anseia por cura. Mas de maneira muito dolorosa, preciso dizer que alguns nem sequer sabem que estão doentes. Mas Israel, pelo fato de carregar isso de maneira tão concreta, não deixa dúvidas. Por isso o Antigo Testamento funciona para nós como placas. Porque até para nós termos esse entendimento aqui hoje, só temos porque o Senhor fez com que Israel carregasse a lei, os profetas, a promessa. E eles foram responsáveis por carregar isso até Cristo Jesus. E esse talvez seja um dos maiores escândalos, porque eles aguardavam o libertador, o Messias, aquele que traria cura. Mas quando este veio, eles não o receberam. Você pode entender isso? Mas ainda assim, se nós começarmos a estudar Romanos, vamos perceber que isso estava no plano de Deus. Ele continua no controle, porque ele fez com que o seu povo fosse encerrado na desobediência para que nós fôssemos enxertados. Mas ele não abandonou Israel, ele ainda tem um plano para Israel. Então vemos que o Senhor continua no controle de cada detalhe. A única esperança para aquelas pessoas era a cura. Eu quero dizer, para nós também, a única esperança para nós é o nosso Jeová Rafá, que nos cura. E se nós recebemos essa cura, glorifique a Ele, porque é bondade e misericórdia. Enquanto estivesse enferma, a pessoa estava fora do arraial. Ela precisava estar à parte. O fato de viver de modo solitário, sozinho, isolado de sua comunidade, seria uma imagem de tristeza, de amargura, de desesperança. Se você olhar Lamentações 1:1, você verá Jeremias usando essa imagem para descrever a desolação de Jerusalém após a destruição provocada pelos babilônios. Jerusalém está sozinha. E quando falamos de solidão, nós podemos entender o que isso significa. E aí vemos que, novamente, essa imagem comunica para nós princípios, porque você não nasceu para caminhar sozinho. E isso aponta para um lugar onde nós fomos resgatados, porque nós estávamos sozinhos. Mas Ele veio até nós e conhecemos a Jesus, que é Emanuel, Deus conosco. Existia um Deus, Ele tinha um povo amado, esse povo era Israel. Viver desconectado deste povo seria viver como a parte das bênçãos. Essa pessoa não desfrutaria a plenitude das bênçãos da aliança. Note que esse é o perigo da impureza. E novamente, agora nós escavamos princípios. Por quê? Porque a impureza é algo que não está alinhado com a vontade de Deus. É um perigo que continua hoje separando pessoas do lugar da comunhão. Porque nós fomos purificados, mas fomos chamados para manter as nossas vestes limpas. Sabe, em Levítico, isso era comunicado apenas por essas enfermidades.
Mas hoje nós sabemos que essa lepra foi apenas uma metáfora. Está falando de algo muito maior, está falando de algo mais intenso, mais profundo. Está falando da minha e da sua conduta, que precisa ser refinada pelo fogo, que precisa ser lavado pela água do Espírito. O modo como nós vivemos importa. Que a nossa vida seja cheia da unção do Espírito, que sejam sempre alvas as nossas vestes. Por isso que alguém, ao ser diagnosticado por uma doença de pele, precisava passar por um processo de luto. Vestes rasgadas, cabelos bagunçados, homens com seus bigodes, porque essa pessoa estava experimentando uma realidade de morte em vida. E quantas pessoas nós conhecemos que vivem essa realidade? Você olha e parece que está vivo. 5 minutos com ela e você diz, está morta. E em alguns, essa morte por vezes transparece nos olhos, olhos escurecidos. E é assim como nós nos sentimos quando estamos à parte. É assim que nos sentimos por vezes debaixo de ataques do diabo. Porque eu não estou falando aqui, meu irmão, que eu sou perfeito. E por vezes quando nós tropeçamos, Satanás tenta atacar a nossa mente, tentando lançar mentiras a respeito da nossa posição em Deus, como se nós estivéssemos à parte. Mas que bom que Jesus mudou a nossa natureza, porque nós temos vida e vida com abundância. Antes nós estávamos mortos, antes eu estava morto, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele está trabalhando sobre as nossas vidas, Ele continua sobre nós, Ele não desistiu de nós. É uma realidade de vida ou morte. Sabe, em Gênesis 2,17, o homem foi avisado sobre o perigo de morte provocado pela desobediência. Adão, no dia que você comer deste fruto, desta árvore, que eu disse para que você não comesse, se comer, certamente morrerás. Quando pecaram, a consequência foi o quê? Morte, mas em vida. Adão comeu aquela fruta que não deveria ter comido. E muitas pessoas talvez se perguntem, mas por que Adão não morreu no momento em que comeu? Deus, por acaso, havia dito algo diferente? Não. O que Deus disse exatamente se cumpriu sobre Adão. O ponto é que no momento em que Adão comeu daquele fruto, ele passou a carregar morte em vida. Esse é o ponto de Levítico 13. Uma vez que carregavam a morte, qual é o desdobramento? A expulsão do jardim. Eles não poderiam mais desfrutar da bênção de estar diante de Deus como outrora. Esse é o perigo da impureza. Esse é o perigo de carregar morte diante da presença dele. Pensamos que estamos vivos, mas estamos mortos. Estamos adormecidos. Certamente essa imagem em Levítico 13 é uma imagem vívida do que a impureza produz em nós, produz em nossos corações, produzir em nossa natureza fora de Cristo, porque nós fomos alcançados por Ele, mas fora de Cristo é morte em vida. As pessoas não conseguem acordar, e o mais terrível é que antes, fora de Cristo, nós nem sabíamos que essa era a nossa condição, nós não sabíamos como nós de fato estávamos, porque vivíamos sem a graça de Deus, mas hoje nós estamos vivos e vivos para sempre. Ele nos lavou. Esse é o ponto de Levítico 13. E aí o versículo de número 47, olhe para o texto. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho. Por que esse texto agora é tão importante e parece que a temática reforça o que nós estamos dizendo desde o começo? Nós não estamos falando do conceito moderno de lepra. Nós não estamos falando de hanseníase. Nós estamos falando de algum tipo de anomalia, porque a NVI traz com muito acerto a tradução mofos. Poderia também ser traduzido como bolores. A palavra lepra aqui poderia ser traduzido como bolor. Está falando de tecido, está falando de roupas. E note que a relação se baseia na aparência natural alterada por alguma anomalia. Na pele, era uma doença de pele. No tecido, mofo ou bolor. Veja o versículo de número 48. Seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles.
Não está falando de pele humana. A NVI traz couro, para que fique claro. Então, independente do material, fosse lã, fosse linho, fosse couro, bem como independente do tipo de fios nas urdiduras e tramas, na minha versão ARA, na NVI, peças tecidas ou entrelaçadas. O que era a urdidura e a trama? Eu estou falando de técnicas de tecer. A urdidura eram os fios colocados de comprido, reunidos em paralelo na máquina de tear. A trama eram os fios transversais. Então, isso pode se referir à diferença do tipo de materiais dos fios. Por quê? Porque poderia ser usado um fio de comprido e outro fio de maneira transversal, outro tipo de material. Talvez o bolô ou o mofo poderia afetar só um tipo de fio, um tipo de linha, e não na transversal, ou só na transversal e não no de comprido. E aí, como isso seria verificado? 3 testes são feitos para identificar se esse tipo de mofo colocaria aquele objeto, aquele tecido, aquela peça de roupa como algo impuro ou não. Como são feitos esses testes? Versículo 49. Se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, é couro, ou na urdidura ou na trama, seja num fio horizontal ou vertical, em qualquer coisa de pele, é a praga de lepra. Veja, é mofo, é bolô. E mostrar-se-á ao sacerdote. Ele levaria essa peça ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, se o tecido apresentasse, fosse mesmo só num tipo de fio, algum tipo de mancha esverdeada ou avermelhada, o sacerdote diria: coloque isso isolado por 7 dias, separado. Após esse isolamento, o que aconteceria? Verso número 51. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, é um mofo corrosivo. Isso é imundo. Então o que será feito? Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama de lã ou de linho ou qualquer coisa feita de pele em que se acha a praga, pois é lepra maligna. Tudo se queimará. Ou seja, se o mofo se espalhar durante esse período de isolamento, queima, é impuro. Mas e se o mofo não se espalhar? Segundo teste, versículo de número 53. Mas examinando o sacerdote se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem nos fios de comprido, nem nos transversais, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. Veja, ele está dizendo, olha, não se espalhou esse mofo. Lave e ponha em isolamento. Deixe ali. Após esse período, veja o que diz o verso de número 55. Examinando a coisa em que havia a praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. O que ele está dizendo? Você lavou, mas o mofo sequer mudou de cor. Não se espalhou, mas a mancha persistiu. Precisa ser queimado. É considerado impuro. Mas e se a mancha mudou de cor? Aí entra o 3º teste. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça, é decorada, mudou a sua coloração, depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. O que ele está dizendo? Corta o pedaço que está manchado, tira do tecido que está bom e separa o que está contaminado pelo mofo. Se a praga ainda aparecer na veste, o que ele está dizendo? Você tirou o mofo, você cortou a parte que está contaminada. Mas se ainda, depois disso, aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo que está a praga. Então esse seria o último teste. Aí o versículo de número 58. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles que lavares,
e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Então, após esses 3 testes, eram então verificados se aquela peça poderia ser considerada pura ou impura, e assim se seria queimada ou preservada. Essa é a lei da praga da lepra da veste, de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para poder declará-las limpas ou imundas. O ponto dessa porção em Levítico não era simplesmente diagnosticar doenças. Não é um texto científico, não é um texto de literatura médica, não é essa a perspectiva do texto. Mas o que está em destaque é que existem 2 naturezas: morte e vida, o puro e o impuro. O ponto não era se a doença podia ser contagiosa, o ponto não era se era uma enfermidade de morte. O que está sendo dito aqui é que Deus está trazendo à existência um povo santo, e esse povo não pode carregar qualquer sinal que é incompatível com a sua presença. E aqui a gente aperta um pouco, porque nós servimos a esse Deus santo. Nós precisamos cuidar daquilo que nós carregamos. Hoje a pureza continua sendo algo exigido por Deus. Ele continua procurando aqueles que guardam os seus corações na presença santa. Nós recebemos a purificação pela graça de Deus. Meu irmão, nós fomos lavados por Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós fomos habilitados a conservar o que recebemos. Então conserve a coroa que você recebeu, conserve aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, e que possamos sair daqui cultivando, em nome de Jesus, uma vida de pureza para a glória de Deus. Sabe, hoje a pureza não é mais uma questão de uma enfermidade de pele, evidenciada na pele, mas é uma questão que está claramente alicerçada, enraizada em nossos corações. Quando alguém não guarda a inteireza em seu coração, quando alguém caminha com segundas intenções para com o Senhor, aonde está a pureza dos nossos corações? Como nós nos apresentamos? Nos apresentamos diante de Deus com os nossos corações sinceros, ou existem segundas intenções, entristecendo o Espírito? Mas eu quero te dizer que há uma promessa para aqueles que caminham guardando os seus corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Que isso seja uma verdade espiritual para nós, que possamos ler Levítico 13 e olharmos não com perspectivas preconceituosas ou até mesmo rápidas, sem sondar o que de fato o texto está dizendo. O texto está nos chamando a avaliar os nossos corações, a trazer para Ele, porque só Ele pode nos lavar, só Ele nos purifica completamente, só Ele mantém a nossa vida guardada para a eternidade. Ele é o nosso esconderijo, é neste lugar onde nós nos refugiamos, e eu sei que nele nós estamos seguros. Que a pureza seja uma marca de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. E aqui eu quero orar com você. Coloque a tua mão sobre o teu coração, porque é exatamente deste lugar que fluem as verdades eternas. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, porque um dia nós estávamos mortos, carregávamos aspectos de morte e sequer sabíamos. Obrigado, Senhor, porque neste lugar, quando nós ainda estávamos mortos, o Senhor nos amou e nos alcançou, nos lavou os nossos pecados, transformou a nossa natureza, e em Ti nós somos mais